sai de 87,89 de déficit, bilhões de dólares, vai a 90,20. Que foto deficitária é esperada nos Estados Unidos, até por serem os grandes fornecedores de liquidez global e terem menos competitividade como potência exportadora, já sabemos. Agora, quando se alia isso a uma trajetória de dívida muito impagável, impraticável, o risco fiscal nos Estados Unidos é meio que para inglês ver, porque ao mesmo tempo que é um risco muito forte, parece que o mercado não quer encarar esse debate. É aquela história, é uma dívida impagável, mas ninguém vai cobrar os Estados Unidos para que os Estados Unidos paguem de fato essa dívida. Como é que você está olhando para o risco fiscal americano? Quanto mais eu vejo a situação fiscal, mais ela me parece se deteriorar. Então, é uma discussão muito ampla, né? A balança comercial americana é sempre negativa, né? Sempre negativa ali, justamente, como você bem disse, ela provê liquidez para o mundo e também ela compra muito mais do que vende, né? Então, ela importa muito mais do que exporta, então tem sempre essa balança negativa. Agora, o endividamento é uma discussão muito ampla, né? Porque é um endividamento impagável, só que ninguém tem coragem de deixar de financiar os Estados Unidos, né? Justamente pelo seu histórico de bom pagador e tudo mais, e pelo fato de ter a moeda mais sólida do mundo também, isso acaba fazendo diferença. A dúvida que fica até quando, né? Até onde, até que nível pode chegar esse endividamento? Quando a gente pensa num futuro governo Trump aí, que pode acontecer, né? Ele ganhou mais uma prévia de Michigan, então está praticamente cravado como candidatos republicanos aí. Por padrão, os republicanos tendem a buscar diminuir essa dívida, né? O Trump tem aquele padrão dele que ele acha que tem que cortar impostos. Quando você corta impostos, você estimula a economia, né? Então você arrecada menos por CNPJ, vamos dizer assim, mas você começa a ter mais gente crescendo e arrecadando mais ali, e isso poderia diminuir a dívida PIB. Mas, assim, é muito incerto, né? É muito incerto. E, assim, em algum momento esse tamanho de dívida deveria preocupar, né? Eu estaria preocupado, né? 33 trilhões de dólares aí é uma dívida absurdamente grande, né? Por isso que todo dia eu fico muito atento aos leilões de notes, para justamente, também para aproveitar o movimento de mercado, mas justamente para entender, assim, que momento eles vão começar a ter dificuldade de se financiar, né? Que o mercado vai começar a apertar mais para financiar o mercado americano. E a gente não enxerga isso, a gente não vê isso aí. Pois é. Então, assim, não dá para cravar até onde vai essa tranquilidade do mercado com esse tamanho de endividamento aí, que eu não lembro agora, mas se não me engano está quase 130% do PIB, não lembro agora. Para mais, a gente até checa aqui. Acho que está até... A gente pode até checar aqui o número absoluto, a relação dívida-PIB, né? O que você está buscando aí na sua memória. A gente até pode checar o número absoluto, mas dos mesmos criadores de Too Big to Fail, quer dizer, essa empresa, ela é muito grande para quebrar. Se o Estado deixar ela quebrar, mas ela é iniciativa privada. Não, tudo bem, mas se ela quebrar, colapsa a atividade econômica. Quer dizer, é muito grande para quebrar. Dos mesmos criadores dessa lógica, vem aí Too Difficult to Solve, entendeu? É muito difícil de você resolver a questão da dívida pública americana e a complexidade por trás disso acaba atraindo menos foco nessa solução. É como se, eu insisto nessa imagem, Lattes, é como se a galera meio que tapasse o nariz. Os caras lá estão com uma dívida meio impagável. Não. Mas o dólar continua sendo a grande moeda das transações internacionais. Continua. Não tem nenhuma outra moeda que vai fazer frente ao dólar. Não tem. Então, na boa, tudo bem, a gente cobra um pouquinho mais de juros, a gente pede um pouquinho mais nos yields ali, mas na vida como ela você vai empurrando com a barriga. E quando a gente lembra que é ano eleitoral, Lattes, eu insisto, a gente já bateu nesse ponto aqui outras vezes, venha a vencer de novo o Biden, venha a voltar para a Casa Branca o Donald Trump, do ponto de vista fiscal, me parece que nós temos um problema, porque os democratas vão apostar mais no gasto público, mais em gasto, na ponta do gasto, e o Trump deve apostar mais na redução das receitas na medida em que ele dá mais benefício tributário. Então, assim, nas duas pontas, você não tem um cenário de mais pragmatismo fiscal e saúde das contas públicas. Mas os caras têm o luxo que nenhum outro país tem. O problema é que outros países que não têm o luxo estão começando a se unir cada vez mais, como não aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial, para contestar a ordem estabelecida. Mas daí a virar o jogo, aí é outra história, né? Exato. E é uma frase que eu sempre vejo economistas falarem dos Estados Unidos, é o fato da impressora. A impressora é deles, cara. E todo mundo vai aceitar que eles imprimam dinheiro para poder não deixar a máquina parar, né? Então,
é uma coisa que é uma roda que nunca vai parar de girar, independente do que aconteça, né? Até porque não tem como quebrar, né? É too big to fail totalmente, né? Não tem como quebrar em cima disso. E assim, o Trump e os republicanos, né? Não vou nem falar do Trump, mas os republicanos, eles têm a imagem do seguinte, né? Quanto menos impostos se paga, mais se estimula a economia, né? Você mais estimula a indústria e tudo mais, que é a mesma ideia. Tanto é que republicano briga muito por impostos, por corte de impostos e por corte de juros, né? Porque tudo isso eles falam que isso estimula a economia e ajuda o país a crescer. Quando o país cresce, arrecada mais e ajuda a diminuir essa dívida PIB, né? Na teoria isso faz sentido, na prática é uma coisa um pouco mais complicada, porque aí depende de outros fatores. Mas se a gente entrar nessa questão de dívida, né? Se a gente parar para pensar da China também, é um negócio meio complicado, né? E até porque a gente pode ter números que são entregues, mas a gente não sabe quais são os números reais do tamanho do endividamento da China também em cima disso, né? A famosa caixa preta. E isso se estende para outros países do mundo. Então, assim, os países são extremamente endividados, né? Claro que os Estados Unidos, como seu maior país do mundo, a maior economia do mundo, no caso, chama mais atenção, mas se a gente for olhar país a país, Léo, a gente fica louco, né? A gente fica louco porque todos são endividados, todos têm um risco gigantesco, mas a roda não para de girar mesmo assim, né?